Bom dia, queridos irmãos. Aqui é o pastor Eric. Nós estamos dando início a mais uma EBD online da PIB-PS e é muito bom ter os irmãos aqui e poder compartilhar com os irmãos nesse domingo. Hoje, segundo domingo de agosto, a nossa lição é a lição de número 7, o imperativo da santidade. Mas antes de nós lermos o texto, antes de nós começarmos a compartilhar esse estudo, eu gostaria de orar com você. Será que você poderia fechar os seus olhos e orarmos juntos? Deus Santo, quero te agradecer, Deus, pela vida de cada um dos nossos irmãos que aqui está, os irmãos que nos acompanham nesse instante em que nós estamos tendo essa transmissão ao vivo, online, mas também os nossos queridos irmãos que irão assistir esse estudo em outro momento, um momento mais apropriado para eles, que o Senhor possa estar trabalhando seus corações, trazendo a elucidação, iluminando os corações através da sua santa palavra. Que seja um tempo agradável de compreensão, de estudo, Deus, de aprimoramento, de crescimento espiritual na nossa vida através dessa lição que é tão importante com essa temática santidade, a santidade do cristão. Que o Senhor possa nos conduzir nessa manhã em nome de Jesus. Amém. Nós podemos ler 1 Pedro 1, 13 a 23. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente, pois toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória como a flor da relva, e a relva murcha e cai e a sua flor também. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Amém. O imperativo da santidade. Falar sobre santidade é uma temática não apenas atual, mas ela é necessária a todo tempo na igreja. Principalmente porque, segundo a própria temática do nosso estudo, o título do nosso estudo, santidade não é uma escolha. Quando nós somos chamados por Cristo, quando nós somos regenerados, quando nós somos transformados, quando nós somos levados a ser novas criaturas em Cristo, a santidade é algo que precisa fazer parte da nossa vida. É um imperativo. E por quê? É um imperativo porque, como o texto nos propôs aqui em alguns versículos, e em especial o versículo 16, sejam santos porque eu sou santo. A maneira que esse texto está sendo escrito é uma maneira imperativa, não é uma escolha do crente. Outro motivo, porque vivemos hoje um contexto em que cada vez mais percebemos o humanismo, percebemos o jeito do mundo, do comportamento, das relações, invadindo a igreja e contaminando também as nossas relações e o nosso modo de ser como crentes. Isso é de grande importância. E terceiro, é muito importante falar sobre santidade, porque quando nós somos chamados por Cristo, e como falei, para termos uma nova vida em Cristo, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. Então,
A proposta do apóstolo Pedro, e não apenas do apóstolo Pedro, mas diversas outras passagens bíblicas, principalmente no Novo Testamento, escritas pelo apóstolo Paulo e outros apóstolos, vão nos propor que a santidade é algo que nós devemos desejar, que nós devemos buscar, nós devemos ansiar e nós devemos praticar. Deus se agrada e espera na sua volta encontrar uma igreja santa. Eu e você vivemos escolhendo a santidade, buscando vivermos em santidade. Mas é um grande desafio. Nós temos vivido tempos, e quando eu falo tempos, eu quero dizer no contexto social, comportamental, em que buscar a santidade, fazer escolhas em função da santidade, não tem sido escolhas fáceis. Aliás, nunca foi. Mas no tempo presente, isso se tornou ainda mais difícil. Mas eu queria chamar a sua atenção para esses dois primeiros versículos, versículos 13 e 14. Vamos ler novamente, para termos em mente. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Algumas expressões nos chamam a atenção nesses dois versículos. E Pedro já começa nessa perícope, nesse recorte do texto que nós estamos trabalhando, de maneira bem incisiva. Ele diz assim: portanto, estejam com a mente preparada. O que nós podemos, então, inicialmente tirar como conclusão do que está escrito aqui é que a santidade começa na volição, ela começa na mente, ela começa nas nossas escolhas, ela começa na nossa razão. Santidade não é um passe de mágica. Quando nós aceitamos a Jesus, nós somos novas criaturas e simplesmente nós não estamos mais suscetíveis a vivermos uma vida, ou termos atitudes que desagradam a Deus, a praticarmos os nossos erros, pecados. Todos nós somos tendentes ao pecado por causa da nossa natureza humana. A natureza humana é uma natureza caída, que é tendente ao pecado. Nós somos suscetíveis a isso. Mas veja como Pedro escreve esse versículo 13. Estejam com a mente preparada, essa mente aguçada. Depois ele coloca: sejam sóbrios. A palavra sóbrio aqui dá a ideia de uma mente sã, não entorpecida, ali fazendo uma ilustração com relação à bebida, com relação ao que a bebida traz, tirando a razão, tirando a consciência de quem faz o uso exagerado da bebida. Então, a sobriedade, juntamente com a razão que ele coloca aqui, a mente preparada, nos leva à ideia de que nós precisamos ter plena consciência de quem nós somos em Cristo e diante das circunstâncias que estão ao nosso redor e da nossa própria essência como homens, para que possamos viver em santidade. Ele diz: estejam prontos para a ação. Começa com a razão. A santidade começa com a escolha. A santidade começa com a reflexão. A santidade começa com a sobriedade da mente, mas parte para a ação. Nós não estamos desligados desse mundo. Nós vivemos nesse mundo e sofremos a total influência desse mundo. Uma influência que é negativa. Na história da igreja, nós vemos um movimento que aconteceu ali no início da Idade Média, que é o movimento do monasticismo. Que movimento é esse? Movimento em que os clérigos, as pessoas religiosas, buscavam se isolar do mundo em quatro paredes, nos monastérios, vivendo uma vida diária de orações e leitura da Bíblia e de trabalhos para se separar, se fechar, se blindar da influência do mundo e assim minimizar os efeitos do pecado e potencializar a santidade. Isso é um grande erro. Nós não conseguimos nos blindar totalmente da influência do mundo. Isso é impossível,
porque não é uma questão apenas da influência externa, mas também do nosso interior. É do coração que saem as fontes da vida, e é do coração também que nascem os desejos, os anseios para o que não é reto diante do Senhor. Então, nos fecharmos do mundo não é uma solução. Então, talvez você possa perguntar, pastor, então, como viver uma vida de santidade, buscando a santidade e não sofrer essa influência do mundo? Quando eu penso nesse movimento do monasticismo, eu me lembro de um personagem bíblico que nós conhecemos muito bem, Enoque. Enoque viveu num momento da história muito difícil do ponto de vista ético e moral e aos olhos de Deus. Nós vemos que Enoque ele estava dentro do contexto de mundo pré-diluviano, pré-dilúvio. Enoque vem a ser avô, bisavô de Noé. Ele estava dentro daquele mesmo contexto social de iniquidade, de apatia espiritual, onde os homens faziam o que dava na sua cabeça, o seu coração, a maldade era latente, de forma que Deus se cansou e planejou acabar com tudo e recomeçar. Enoque viveu nesse contexto. Mas é interessante que o texto de Gênesis, que trata sobre essa genealogia e fala tão breve de Enoque, diz que Enoque andou com Deus. Enoque, no seu cotidiano, era um homem que vivia naquele momento histórico, ou seja, ele tinha filhos e filhas, porque o texto diz isso. E como homem que tinha filhos e filhas, ele tinha que dar conta da sua casa, pagar as suas contas, fazer comércio, relacionar com a iniquidade do mundo, mas mesmo assim Enoque escolheu andar com Deus em santidade. Ele agradou a Deus com a sua vida. Então é possível nós vivermos dentro do contexto que nós estamos hoje, tão duro, iníquo como era o tempo de Noé, e vivemos em santidade por uma escolha. O versículo 14 vai dizer, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos desejos de outrora. Os desejos que nós tínhamos antes dessa nova vida em Cristo. Não se deixem, sejam obedientes. Porque naquele tempo viviam numa ignorância. Que ignorância é essa? A ignorância de quem somos de fato. A nossa cosmovisão, ela era muito limitada. E o que é uma cosmovisão? Cosmovisão, conceitualmente e de maneira bem sucinta, é como nós vemos o mundo, é como nós vemos a nós mesmos e como nós vemos a Deus. E como tudo isso interage na nossa própria vida. Essa é a nossa cosmovisão. Antes nós tínhamos uma ignorância, nós éramos ignorantes com relação a tudo isso, porque nós não conhecíamos a verdade. Agora, uma vez que nós temos uma cosmovisão iluminada pela verdade das Escrituras e a verdade do Evangelho, o que Pedro nos propõe é que nós sejamos obedientes, que nós não tomemos mais a forma que tínhamos antes a forma dos desejos do nosso coração, a forma da nossa iniquidade, a forma do antigo homem. Agora sim, vivendo essa novidade de vida em Cristo Jesus. Então, o que nós vemos aqui nesses dois primeiros versículos é que nós somos chamados a uma santidade e nós somos chamados a essa santidade hoje e aqui, vivendo nesse tempo e vivendo nesse mundo, sofrendo as influências desse mundo e também sendo atacados pelo inimigo da nossa alma, que tenta de fato nos tragar, nos matar espiritualmente falando e fisicamente, obviamente, mas também lutando contra o nosso próprio desejo, vencendo a cada dia o nosso próprio desejo, mortificando cada vez mais e cada dia o nosso próprio eu. De que maneira? Como o texto nos propôs. Primeiro, cuidando, tratando, amoldando a nossa mente, a nossa razão na sobriedade espiritual e fazendo com que isso torne ação no mundo e sendo obedientes. Nós vamos para agora os versículos 15, 16, 17 e esses versículos podem nos dizer da seguinte maneira.
Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Se nós falamos agora a respeito do chamado à santidade, nesses 3 versículos nós podemos ver a base da santidade. Qual é a base da santidade? A base da santidade é o caráter do próprio Deus. Deus é santo e ele nos chama para essa santidade. Nosso Deus santo nos chamou, convidou, convocou e uma vez salvos, nós somos chamados para sermos santos como ele. E é verdade que o padrão é alto. O padrão é altíssimo. O padrão é a estatura de Cristo. É a pessoa de Jesus, que viveu nesse mundo encarnado em obediência a Deus, como nós vemos lá em Filipenses capítulo 2, né? Mesmo sendo Deus, não usurpou que ser igual a Deus fosse algo que deveria se apegar, antes se humilhou e veja, tomou a forma de servo. Viveu entre nós, entre a humanidade caída, mas não pecou, sendo obediente a todo tempo a Deus e a sua vocação como Salvador do mundo e obediente até a morte de cruz. Então nós vemos que essa é a base, esse é o padrão. O padrão é Cristo. Sede santos como eu sou santo. Em que nível de abrangência essa santidade se requer essa santidade de nós? Em todos os níveis. No nível moral, no nível espiritual, no nível relacional. Em tudo na nossa vida nós somos chamados a sermos santos. E o pecado ele está diante de nós o tempo todo. Paulo diz que o bem que ele quer fazer, ele não consegue fazer. Mas o mal que ele não quer fazer está diante dele a todo tempo. De maneira que nós vivemos nessa luta constante entre a vontade da carne e fazermos a vontade do Espírito que habita em nós. Paulo escreve muito bem isso lá em Gálatas capítulo 5, onde ele vai tratar, não exaustivamente, mas elencar ali o que ele chama de obras da carne, e depois vai dizer o que seria o fruto do Espírito na vida de todo crente. Essa luta, essa batalha espiritual, ela acontece na vida de todo homem que é regenerado, transformado. Mas quando Pedro escreve aqui esses versículos de 15 a 17, no versículo 17 me chama a atenção, porque ele escreve assim: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Perceba que ele fala sobre essa jornada que nós temos nesse tempo em que nós vivemos a existência humana. Mas ele diz, portem-se com temor, porque vocês têm um Pai. E se vocês chamam de Pai este que julga imparcialmente a todos, então portem-se com temor. As pessoas têm o hábito de dizer, conceituar a palavra temor numa perspectiva do medo. Veja só, Deus não quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele íntimo e santo porque nós temos medo dele. Não foi para isso que Deus nos salvou. Não foi para isso que Cristo se manifestou. Não foi para isso que Jesus morreu na cruz. Pelo contrário, Ele tira de nós todo medo.
Não é para medo que nós temos, não é pelo medo que nós temos que caminhar em santidade, em novidade de vida, não. A palavra temor aqui não não é essa relação. Ele chama uma relação paternal. Se vocês chamam de pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um. Preste bem atenção na relação que você tem. Se você não é pai, se você tem com seus pais. Se você é pai, a relação que você tem com seus filhos. Você quer que os seus filhos te honrem, te amem, te respeitem por medo ou por amor, por respeito, com alegria, por honra, por admiração. Eu quero que meus filhos me obedeçam e repliquem a minha forma de viver, a minha fé, ou melhor, sejam até melhores do que eu espiritualmente, que eu seja um exemplo para eles, mas eu quero que eles reproduzam ainda melhor a fé que eu tenho e a vida piedosa e espiritual que eu busco ter com Deus. Eu quero que eles façam isso não por medo. Se você não fizer, se você não agir, se você se não tiver esse comportamento, eu vou castigar. Não é dessa maneira. Os meus filhos precisam ter uma vida espiritual sadia, primeiro por exemplo que eu dou, mas não pelo temor a mim, o temor a Deus, mas por amor, por respeito, por obediência, por admiração, por honra, por satisfação. O temor tem a ver com isso, não por medo. Então veja, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, diz o versículo 17. Essa espiritualidade, então, como padrão que nós temos, o padrão de Cristo, não deve ser por medo de ir para o inferno, por medo de perder as bênçãos de Deus, mas porque nós amamos ao Senhor. Nós o amamos como Pai e somos amados como filhos, como o versículo 17 aqui nos propõe. Vimos então, até agora, que os versículos 13 e 14 nos trazem uma ideia do nosso chamado à santidade. É imperativo, é um chamado para todos nós. Nós somos chamados a sermos santos dentro de um contexto de iniquidade. É difícil, mas nós buscamos fazer isso com uma base, com um propósito do caráter do Senhor. Ele é santo, então busquemos ser santos. Os versículos aqui lidos, 15 e 16 principalmente, quando diz sede santo porque eu sou santo, nos propõe nas entrelinhas de que se ele conseguiu, se ele venceu o mundo, se ele venceu o mundo na cruz, pela cruz e pelo seu sangue nós somos lavados, então nós também somos capazes de viver na busca da santidade. A vida de santidade, a busca de santidade, queridos, não é algo pontual. A salvação sim, mas a santidade é um processo. Nós estamos em processo de santidade, vencendo a nossa carne, vencendo os nossos anseios, vencendo a nossa vontade e vencendo o mundo e a sua influência todos os dias. Todos os dias é uma batalha e todos os dias deve ser uma vitória, até que essa vitória seja definitiva, derradeira, que termine, que se encerre com a volta de Jesus. E ali a santidade se encerra para sermos glorificados em Cristo. Então, agora nos versículos sequentes, a partir do versículo 18 até o 21, nós podemos ler da seguinte maneira. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus
que que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vamos até o versículo 22 e vamos falar um pouco sobre o preço da santidade. A santidade tem um preço, e esse preço foi pago na cruz. É o preço da salvação. Há uma canção que nós cantamos muito na igreja, onde existe uma parte do refrão da música que diz: não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz, não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. A ideia desse refrão, quando diz não saberei o preço, nós sabemos o preço. O preço é o preço da salvação, é o preço do sacrifício de Cristo. Mas quando o versículo diz não saberei, é porque não dá para mensurar. Você e eu não conseguimos contabilizar. Nós não sabemos qual foi o preço em sentido da dor, do sofrimento de Jesus. Nós não passamos por ele, porque foi pago para nós. Foi pago por Cristo para nós. Nós não tivemos que pagar esse preço lá. E se tivéssemos pagado esse preço, tivéssemos sido nós lá na cruz, não haveria efeito, porque não poderíamos cumprir os propósitos. O valor é alto demais para nós. Só ele poderia ter pago. Então, dessa maneira, nós não sabemos o preço. Quando Pedro escreve aqui nesses versículos e diz que não foi com ouro ou com prata, dentro da interpretação hermenêutica histórica, o que nós temos aqui não a ideia de pedaços de prata, pedaços de ouro, ou seja, moedas de prata, moedas de ouro, como estivéssemos ali vivenciando a realidade naquele momento em que um preço pago por um escravo estava sendo feito para a liberdade do escravo. Algumas moedas de ouro, algumas moedas de prata, como era comum. Naquele tempo, na Roma Antiga, no Império Romano Antigo, cerca de 40% da população romana era de escravos. O maior anseio de um escravo era que o preço da sua liberdade fosse pago, com ouro e com prata. Então Pedro utiliza essa ilustração histórica, esse pano de fundo histórico, para dizer que não foi pago por um preço de ouro ou prata como um escravo físico, como um escravo daqueles dias para a liberdade humana. Nós fomos libertos, o preço foi pago para a nossa total liberdade, a nossa salvação. Então, qual é o preço da santidade? O preço da santidade é a salvação. O resgate da vida humana não teve qualquer preço. O preço foi preço de sangue. Queridos, interessante que nos últimos versículos que nós lemos, o versículo 22 diz assim: agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. A maior temática trabalhada pelo apóstolo João, tanto no seu evangelho quanto nas suas cartas, foi o amor. João é conhecido como o apóstolo do amor. É o apóstolo que reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus, é o apóstolo que Jesus confiou o cuidado da sua mãe quando ele foi crucificado, talvez porque João tivesse plena consciência do significado do amor dentro de toda a obra salvífica de Jesus. Porque foi por amor. Em João 3,16,
nós vemos isso. Deus amou o mundo, nos amou de tal maneira que deu a Jesus, o seu único filho, o seu bem mais precioso, para que fosse outorgada a nós a salvação, se nós crescêssemos, para nós não passarmos pela morte. O Evangelho, se fosse dado um sinônimo a ele, a palavra Evangelho, talvez essa palavra fosse amor. E por que eu estou falando isso a respeito de amor dentro dessa perspectiva de santidade? Porque se nós tivéssemos como trazer um termômetro, nós tivéssemos como medir, como um termômetro, a santidade de alguém, o termômetro seria o amor. O amor fraternal, como Pedro diz aqui, o amor por si próprio, o amor por Deus. Eu amo tanto a Deus assim, que eu me dou em função dos meus irmãos. Eu amo tanto a Deus assim, que eu abro mão da minha vontade, a vontade da minha carne, os meus desejos, para buscar uma santidade e me assemelhar a Ele cada vez mais. Então veja, o termômetro para a santidade de alguém é como ele pratica esse amor que a Bíblia nos propõe. E aqui, Pedro está especificamente trabalhando a questão do amor fraternal, o amor entre os santos, entre os crentes, entre os irmãos. Existe um autor chamado Christian Schwartz. Ele escreveu um livro chamado DNI, Desenvolvimento Natural da Igreja. Ele propõe dizendo que o crescimento da igreja, um crescimento saudável, ele tem algumas marcas, ele tem algumas características, 8 especificamente, que eu não vou tratar aqui porque não dá tempo, 8 características para o crescimento da igreja. E uma delas é o amor fraternal. Toda igreja que cresce numericamente e espiritualmente, ela tem como uma das marcas o amor fraternal, de maneira latente, de maneira sensível, pulsante. Amor fraternal. Qual é o termômetro da nossa santidade? Como medir o nível da nossa santidade? Por meio da manifestação do amor. Nós fomos comprados pelo amor, nós somos chamados para amar. Esse é o termômetro da santidade. Nós nessa lição trabalhamos algumas questões dentro do texto. Eu queria relembrar com os irmãos. Primeiramente, nós vimos que a santidade é um imperativo, nós somos chamados à santidade. Todo crente, verdadeiramente crente, que não tem como a marca ou visivelmente a sua santidade, ele é falho demais na sua santidade, ele precisa rever a sua relação com Cristo, porque esse texto nos diz que nós precisamos, com a nossa mente, nos prepararmos para a ação e com pessoas que sabem o que estão fazendo e sabem por que estão aqui como novas criaturas, viver uma santidade. A sobriedade de mente, que é o contrário do que Pedro fala aqui no versículo 13. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. A torpeza da mente é a falta de santidade. E aqui ele diz, a sobriedade de mente nos traz a santidade. Depois, nós vamos ver, no segundo ponto, que a base da nossa santidade é o próprio caráter de Jesus. E no terceiro ponto, que o preço da santidade é o preço da salvação, é o preço do sacrifício de Jesus, é o preço do seu próprio sangue. Nós vivemos num tempo, num momento histórico extremamente difícil. Nós vivemos num contexto social extremamente complexo, de profunda corrupção moral, ética,
Eu sinceramente penso que vivemos hoje um tempo não tão diferente dos tempos que precederam o dilúvio, ou seja, um tempo em que Deus se cansou da humanidade. Vivemos nesse contexto, mas mesmo assim somos chamados para vivermos uma vida santa e que agrada ao Senhor. Quero agradecer a você pela sua atenção, agradecer por esse momento que nós estivemos juntos nesse estudo, que essas passagens e tudo que nós tratamos aqui possa ser de grande importância na sua vida, na sua caminhada e fortalecer a sua fé para que você cada vez mais possa andar com o Senhor em santidade. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus Santo, eu quero te agradecer pela vida dos nossos irmãos que participaram conosco dessa EBD até agora. Que esse texto, essa passagem, ó Deus, seja marcante na vida, no coração deles, ó Deus, e que seja um instrumento de fortalecimento e de preparo para que os nossos queridos irmãos e nós sejamos, ó Deus, cada vez mais encontrados pelo Senhor, santos e irrepreensíveis, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.